bem-vindos ao Alicerce da História mais uma vez, muito bom ter você aqui. Vamos agora falar de um assunto que é muito importante, tá? Quando a gente fala em século XVIII, a gente lembra claramente desse acontecimento, que é a primeira grande revolução do século XVIII, você sabe? No século XVIII a gente vai assistir duas grandes revoluções na Europa. Primeira Revolução Industrial com foco na Inglaterra, a partir que historiadores costumam considerar 1760, e depois, no finalzinho desse século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa. Não precisa dizer onde é, né, cara? É na França. Então, Revolução Industrial, nessa primeira fase, a gente já está, né, falando para vocês do século XVIII. Tá? Revolução Industrial, século XVIII, 1760, a primeira fase é na Inglaterra. A primeira fase que vai de 1760 a mais ou menos 1850, bom, quase 100 anos dessa primeira fase da Revolução Industrial, que vai ter algumas características e a gente vai ver principalmente alguns motivos que fizeram com que a Inglaterra fosse a grande pioneira nessa Revolução Industrial. Primeiro, deixa eu só te falar o seguinte, isso aqui é importantíssimo demais, tanto para concurso militar quanto para vestibular, o Enem está aí batendo a porta, é assunto pertinente para a UERJ também, a prova discursiva, você que vai fazer uma prova específica, então fica de olho, isso aqui cai o tempo todo e eu vou te dar os traços gerais. Primeira coisa para a gente ficar de olho, bem ligado, o que é revolução, galera? Revolução é uma mudança pequena, uma mudança grande, uma mudança média, galera, uma mudança muito grande, uma mudança profunda, uma mudança estrutural, tá bom? E que nesse momento, industrialmente falando, revolução industrial, ela está ligada a um processo de mecanização da produção. A saída de uma produção que antes era ligada a um aparato rural, a um aparato artesanal, a um aparato manufatureiro, porque o artesanato é a primeira grande forma de produção humana, digamos assim, em viés industrial, ou seja, é um pré-industrialismo. Você tem ali a questão artesanal que vai ultrapassar, vai chegar à produção manufatureira. Nessa produção manufatureira, o artesão ele vai começar a meio que dividir o trabalho, vai pagar alguns camaradas que vão fazer parte daquela produção para ele. Mas era um processo lento, muito trabalhoso, né? Demorava muito até o produto ficar pronto e ficava caro para quem produzia também e também para quem ia comprar. Nesse processo que a gente começa a chamar de maquinofatura, processo de mecanização, há o quê? A aceleração da produção. Traz muitas vantagens para quem está produzindo. Mas, apesar de todas essas vantagens, a gente vai ver que existem também algumas desvantagens para quem produz e principalmente para o meio ambiente. A gente vai ver, a gente não pode perder essa matriz ambiental. O meio ambiente ele sofre muito por conta dessa revolução, dessas revoluções industriais. A gente não teve só uma, a gente vai ver que existiram outras revoluções industriais. A gente está falando da primeira que acontece na Inglaterra, ali na metade do século XVIII. Beleza? Galera, revolução, mudança profunda, não é só ter indústria ter indústria não te coloca num viés revolucionário, assim, né? Não te deixa como pertencente a uma revolução industrial. Na verdade, a revolução industrial acontece em espaços onde a produção passa a ser baseada basicamente na produção mecânica e onde essa produção mecânica vai trazer grandes modificações estruturais para a sociedade. Ou seja, vai ter política mudando, vai ter economia mudando, vai ter gente mudando, vai ter cultura mudando por conta dessa industrialização. Ou seja, a revolução industrial é muito profunda e muito complexa. Tá bom? Primeiro, é um processo muito longo. A gente não pode chegar e dizer que a revolução industrial, assim como a francesa, assim como a russa, as grandes revoluções, algumas das grandes revoluções que a gente já viu no mundo, elas aconteceram da noite para o dia. É tudo um processo muito paulatino, mas que é bem constante. Primeiro grande ponto para esse pioneirismo inglês está lá no século XVII, mais de 100 anos antes, nas revoluções inglesas. Primeira Revolução Puritana, da década de 1640, e depois, no finalzinho, 1689, a gente tem a Revolução Gloriosa. Movimentos que vão trazer à burguesia um grande favorecimento. Ou seja, a burguesia ela vai ter, a partir de 1689, com o Bill of Rights, a Carta dos Direitos, um grande poderio dentro do parlamento inglês. Então, o poder político para a burguesia está consolidado com a grande revolução, com as grandes revoluções inglesas. Além disso, a gente não pode esquecer do ato de navegação do Oliver Cromwell.
ele vai fazer esse ato de navegação na metade do século XVII e vai ser crucial para que o poderio naval inglês seja ainda maior. O que diziam esses atos de navegação? A gente vai ter um trabalho específico falando sobre as revoluções inglesas. A gente vai ver que esses atos de navegação são um conjunto de leis que vai dizer que o produto só chega e sai na Inglaterra com navios ingleses. Isso vai criar um monopólio, isso vai favorecer muito a burguesia, aquela burguesia que ainda não é industrial, tá bom? É uma burguesia comercial, e aí a gente só fala em burguesia industrial de fato a partir dessa revolução industrial, que é um marco no capitalismo. Vamos nessa? Então temos aqui revoluções inglesas favorecendo a burguesia, fortalecendo, dando um poderio naval muito forte para a Inglaterra. Além disso, outro fator desses 4 que eu vou listar, revoluções inglesas, recursos naturais, mudanças agrárias e capital disponível, a gente tem que destacar os recursos naturais. Recursos naturais como ferro e carvão mineral. Matéria-prima básica para essa industrialização inglesa que está acontecendo no século XVIII é, claro, evidentemente, o ferro, assim como o algodão e assim como a lã. A gente vai ver que a lã ela vai estar ligada lá aos campos, é um outro processo de mudança na agrária. A gente vai te explicar. O ferro é intrínseco, está lá, ou seja, a Inglaterra tem uma reserva abundante de ferro, assim como de carvão mineral. Carvão mineral vai ser a base para a produção de máquinas a vapor. E o vapor é uma grande potência no que diz respeito à fonte de energia e produção de maquinários. O maquinário, até então, ele vinha sendo colocado como maquinário, aquele maquinário incipiente, um maquinário hidráulico. As primeiras máquinas de tear, por exemplo, as máquinas que vão lá produzir tecidos, elas eram produzidas através da força hidráulica. Ou seja, precisava água passar ou até mesmo um empurrão num braço. Tudo isso vai ser resolvido quando começam a surgir máquinas onde o vapor, ou seja, onde o carvão aquecido vai gerar a força para mudar, para girar as máquinas. Beleza? Mudanças agrárias, basicamente marcadas aqui pelo cercamento dos campos, Enclosure Acts, que são esses movimentos, esses cercamentos dos campos. Principalmente, a gente vai ter ali a Rainha Elizabeth, dinastia Tudor, marcando o início desse movimento, onde a população que vivia nos campos vai ter agora que os territórios vão começar a ser cercados e vai ser necessário um título de posse daquela terra para que aquela terra seja sua. E aí o camponês mais empobrecido, que não tem condição de viver nessa região, porque não tem como pagar pela terra, ele acaba migrando para os grandes centros urbanos, que ainda não eram grandes, vão virar grandes. Londres, Manchester, Liverpool, 3 cidades fundamentais, quando a gente fala em Revolução Inglesa, Revolução Industrial, ainda estão crescendo, né? Cercamento dos campos, muito importante, como eu falei para vocês. Isso vai fazer com que o camarada ele perca o seu direito ao trabalho. Antes ele estava ali com a sua família, trabalhando no campo, e aí de repente vem uma lei, o campo tem que ser cercado, você tem que comprar para ter a posse naquele campo, e você vai ter que sair com a sua família para outro local. Além disso, novas técnicas vão ser introduzidas no campo, né? A produção lá vai ser muito mais rápida, vai começar a sobrar gente, porque se tem máquina lá, o camarada não vai, uma máquina faz o trabalho de mais gente, aí ele vai acabar sendo obrigado a sair. Além disso tudo, os campos também são cercados para, claro, que as ovelhas fiquem ali e a gente possa tirar a lã delas e levar para a indústria têxtil. Beleza? Primeiro com a lã e depois com o algodão. O algodão que a Inglaterra vai conseguir das suas colônias, principalmente dos Estados Unidos, mas também vai pegar aqui do Brasil através de uma parceria com Portugal, da Índia também. Show? Show de bola? O êxodo rural é esse processo onde a galera sai da sua moradia no campo e acaba indo para as cidades que estavam nascendo, vão começar a ser muito violentos, muito sujo, esgoto para tudo quanto é lado, rato para tudo quanto é lado, barata para tudo quanto é lado, ou seja, uma vida muito difícil. A moradia vai ser em cortiços desses primeiros trabalhadores, ou seja, 80 horas, mais de 80 horas semanais o camarada chegava a trabalhar, direitos nenhuns, mulheres trabalhando junto com homens e crianças, né? A ideia do proletário, aquele que leva a sua prole para o trabalho, aquele que trabalha com a prole, aquele que não tem tempo nem para respirar.
E aí problemas sociais vão começar a surgir, isso já está mais ligado às consequências, eu vou falar para vocês. O alcoolismo, cara, explode na Revolução Industrial. Então aqui você pega alguns motivos, vamos continuando com os capitais, né? O capital disponível, né? O recurso disponível para essa galera que quer empreender, se assim a gente pode dizer, para esse capitalista, para esse burguês que quer criar uma fábrica, que quer desenvolver um trabalho mecanizado usando a mão de obra barata que vem do campo. Está aqui, ó, tratados de comércio com metrópoles. Lembra tratado de Methuen, ou Methuen, ou Methuen, como muita gente gosta de falar? Aquele tratado de panos e vinhos, 1703, Brasil vai fornecer, né, o ouro que através da passagem por Portugal vai chegar à Inglaterra, ou seja, um tratado entre portugueses e ingleses, e que o Brasil vai entrar com o seu ouro, né? Portugal, metrópole brasileira, vai acabar pegando o ouro na região das Minas e pagando através de vários acordos comerciais, vários processos de compra e venda, pagando grande parte do nosso ouro vai parar nos cofres ingleses, fortalecendo os bancos ingleses, que eram muitos. E esse fator também é disponibilizado por alguns historiadores como um dos pontos principais para a oferta de crédito baixo, né? Ou seja, muitos bancos ingleses vão acabar ajudando a uma baixa nos juros, e esse aí vai acabar favorecendo a Revolução Industrial também. Ou seja, através de tratados, a Inglaterra conseguia bons benefícios comerciais, bons acordos comerciais, e aí isso favorecia a sua economia, e aí acabava agradando essa burguesia. Além disso, ela vai utilizar também matérias-primas coloniais, como eu já falei, principalmente o algodão, vai pegar parte do algodão do Brasil, vai pegar na Índia, vai pegar nos Estados Unidos. Esse algodão vai ser crucial para a etapa, claro, do desenvolvimento da indústria têxtil, e o algodão, ele ia para a indústria, ele ia como matéria-prima e voltava como produto vendido, revendido, né? A Inglaterra fez isso várias vezes, ela pegou o algodão brasileiro, por exemplo, trabalhou ele, criou o tecido e depois revendeu como produto acabado e ganhou muito dinheiro. Mais de 90% dessa produção da indústria têxtil ligada ao algodão era para o mercado externo, ou seja, pouco se consumia dentro da Inglaterra, muito era vendido, porque era um tipo de roupa, né? A malha, o algodão, ele era muito bom nas regiões mais tropicais. É diferente, você que, por exemplo, mora numa região mais quente como a nossa, aqui no Brasil, não vai vestir lã o tempo inteiro, você vai vestir muito mais roupa de algodão. Eu acho que isso aqui é algodão hoje, né? Eu acho, não sei, que eu joguei a etiqueta fora. Corsários, outra coisa muito importante são os corsários. Corsários, eles tinham a carta do corso, a Inglaterra adorava fazer isso. Era, na verdade, uma grande liberação. Ela liberava que piratas pudessem agir em nome da coroa, né? Era um incentivo para que piratas, esses corsários, pudessem atacar no mar, principalmente a Espanha, que estava lá carregada com o seu ouro e com a sua prata. Isso vai favorecer, vai enriquecer muito a Inglaterra. Teve sujeira no meio também. Beleza? Características gerais, eu já falei, antes de entrar nas consequências. Características é o desenvolvimento, o boom da indústria têxtil, claro, ligado a esses tecidos, é a primeira grande indústria. O fortalecimento de cidades, o surgimento das ferrovias, crucial ferrovia, né? Maria Fumaça, olha quem nunca andou de Maria Fumaça. Pô, era pequena, agora tá difícil achar Maria Fumaça por aí, né? Navio a vapor também, essas máquinas a vapor vão explodir por toda a Inglaterra. Cidades como Manchester, a Manchester vai ter a primeira grande ferrovia ligando a Manchester a Liverpool. Depois você vai ter essa urbanização acentuada, chegando até Londres, Londres chegando a 1 milhão de habitantes, um número exorbitante para a época. Ou seja, muita coisa vai começar a acontecer na Inglaterra, mas como consequência crucial desse processo, a gente não pode esquecer algo que vai ser debatido anos e anos e anos depois, e até hoje é muito debatido e muito pensado, que é a dicotomia, a separação em polos antagônicos do capital e do trabalho. O que é isso? Olha só, você que vai fazer um específico, você vai fazer Enem, se liga. Capital versus trabalho. Capital é o quê? Quem tem o dinheiro. Capital é tudo que gera lucro, tá, gente? Capital não é o dinheiro em si. Capital é o que é capaz de gerar lucro. Se eu tenho 10 reais aqui no meu bolso, eu tenho dinheiro, eu não tenho capital. Mas se eu invisto esse dinheiro em alguma coisa, eu transformei ele em capital. Então, quem detém o capital, quem detém os meios de produção, as fábricas, os maquinários, é a burguesia. E essa galera vai estar de um lado no processo produtivo. E aí olha o outro lado, ó.
A galera do trabalho é a galera que vende sua força de trabalho. Não tem mais o quê? Não tem mais como sobreviver sem vender sua força de trabalho. É o que eu, por exemplo, faço hoje e você provavelmente também deve fazer. Ou você conhece alguém que faça. Dificilmente a gente encontra pessoas que sejam realmente hoje donas dos meios de produção. A gente vende nossa força de trabalho o tempo inteiro. Eu, se não puder, se Deus me livre, não puder mais dar aula, eu não consigo mais viver, porque eu dependo disso. A única coisa que eu tenho é a minha força de trabalho. E nesse momento aqui, não dá nem para comparar com hoje, claro, o camarada não tinha direito nenhum, né? Só direito ao trabalho. E esse camarada aqui, ó, essa classe proletária, esses operários, o operariado está surgindo com as fábricas na cidade, ele acaba ficando meio sem pai nem mãe, de mãos vazias ali nesse processo, porque ele vai o tempo inteiro levar porrada, né? Vai ser muito difícil, a gente vai ver como ele vai resistir aqui no finalzinho, a gente vai contar. Beleza? Hegemonia econômica inglesa global, a gente vai ver, a Inglaterra vai ganhar o apelido de a grande oficina do mundo, porque tudo sai da Inglaterra, tudo é comparado com a Inglaterra só perde seu poderio no final do século XIX para os Estados Unidos. O poderio industrial inglês dura mais de 100 anos, dura muito. Só na segunda Revolução Industrial, a partir de 1870 a 1880, é que a Inglaterra começa a perder um pouquinho esse poderio, tá bom? E aí quando a gente for estudar a segunda Revolução Industrial, você vai ver se aqui era ferro e carvão como base dessa matéria-prima, dessa fonte de energia, o vapor também. Na segunda Revolução Industrial vai ser energia elétrica, vai ser o petróleo, tudo isso a gente vai ver. O aço também, crucial. Danos ambientais, claro, crucialmente, o carvão mineral ele é muito danoso ao meio ambiente, não fica triste. Falei carvão mineral, o que tu usa para o churrasco é o vegetal, então o impacto dele é diminuto, fica tranquilo, é pequeno. Urbanização e problemas sociais, como o alcoolismo, o aumento do número de suicídios também. Desemprego em massa, aumento da violência, aumento dos assassinatos. Chegou um determinado momento em Londres, por exemplo, o litro do rum custava mais barato do que o litro do leite. Então, meu amigo, era muito comum que crianças se alimentassem de rum. E aí você imagina o problema social que isso não está criado. Rápida produção, ligada a essa mecanização, tudo. Se antes tinha lá o artesão, ou então até mesmo o camarada na manufatura, o artesão que está produzindo através da manufatura, que ele está dividindo o trabalho. Se ele demorava 3 dias para fazer uma peça, até cortar, até medir, até desenhar, até tingir, até costurar, ele demorava 3 dias. Isso pode ser feito em algumas horas dentro de uma fábrica. É muito rápida essa produção. E, meu amigo, depois do primeiro momento que explodem as invenções, nada mais para, é invenção o tempo inteiro. A gente tem que perceber que as invenções são cruciais para o ser humano. Já parou para pensar o que seria da nossa vida sem a capacidade intelectual dos homens de pensar grandes invenções? Isso é sensacional. A gente está usando hoje aqui, eu estou usando para chegar até você, uma grande invenção humana. A invenção ela nunca pode ser colocada de forma individual, ela é sempre social. Isso pode ser tema de redação. As invenções são sociais. Elas compreendem o quê? O fortalecimento de um grupo. Beleza? E aí processos de contraposição em relação a essa mecanização e essa retirada do trabalhador daquela sua estrutura rural, né? Ou seja, momentos de crítica a essa produção industrial. A gente tem primeiramente o ludismo, que é um movimento que vai ser conhecido como os quebradores das máquinas. A galera corria para tudo quanto é canto. Teve lá um movimento famoso em Lancaster, né? Eles quebravam um monte de máquina o tempo inteiro, porque eles viam nas máquinas um grande rival, uma rivalidade muito grande. A máquina ela trazia, segundo eles, desemprego, e além disso era uma forma de mostrar descontentamento em relação a esse movimento industrial. Beleza? O ludismo ganha muita força, o parlamento chega a propor uma lei que vai dar pena de morte para quem quebrar a máquina. Olha só que coisa, né? Eles vão ser muito perseguidos, muitos são assassinados, né? Mas o movimento era bem interessante, eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, davam um grande prejuízo aos patrões. Claro, eles foram atrás e fizeram logo uma lei para acabar com isso. O cartismo é um movimento que acabou gerando em 1838 a Carta do Povo, né? O cartismo ele vai ser
um processo que vai levar cartas de vários trabalhadores para o parlamento inglês pedindo melhorias nas condições de vida, mas principalmente participação política. Isso era muito importante. Eles defendiam o voto, o sufrágio universal masculino, direito à participação no parlamento, direito à candidatura, direito não só a votar, enfim, direitos políticos mais amplos. Além disso, o cartismo ele conseguiu sim alguns benefícios, já ali, como por exemplo a aprovação de um código penal melhor. Ali já na Inglaterra eles vão conseguir alguns benefícios, né? Vai ser um movimento muito importante, esse movimento cartista. E as trade unions, ou o precursor dos sindicatos, está aqui ó, marcado como um fator crucial. O sindicato todo mundo conhece hoje, né, que vai unir trabalhadores no mesmo ramo, tem como base lá o processo de industrialização inglês, um processo de contraposição em relação a essa industrialização, que vai passar por cima e por todos. Então, isso aqui nada mais é do que um processo ligado ao surgimento dos sindicatos, onde a galera vai se reunir e começar a pensar em greve, pensar em várias coisas. Dicas de filme, tem muito filme para você ver, Os Miseráveis é um filme sensacional, né? Tempos Modernos, você pode também dar uma olhada, se você quiser ver, você que vai fazer um concurso que não seja militar, tem uma pegada mais social, né? Você que vai fazer um concurso militar, isso aqui é o básico para você saber. Então, boa sorte, tamo junto, se inscreve no canal, não perde, nem tá aí na porta, a frequência aqui vai ser show de bola, vamos postar muitos vídeos e deixa aí uma sugestão para a gente poder acompanhar, beleza? Mandar um grande abraço aí para a Tainara que está estudando isso e pediu para a gente colocar aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais dos principais temas desse período, nessa chegada para a Idade Contemporânea, que é o marco inicial ali na Revolução Francesa. Show? Se inscreve aí, galera! Tamo junto!